assim foi o ano de 1970. O Brasil virou tricampeão mundial. E mesmo sem querer nem entender direito, eu acabei virando uma coisa chamada exilado. Eu acho que exilado quer dizer ter um pai tão atrasado, mas tão atrasado, que nunca mais volta pra casa. A ditadura no Brasil foi um regime militar autoritário, nacionalista, que se instalou no governo durante o período de 21 anos. O golpe de 64 foi um fato que caracterizou-se pela falta de democracia, supressão de direitos constitucionais, censura, perseguição política e repressão aos que eram contra o regime militar. A ditadura teve seu início no dia 31 de março de 1964. Resultando no afastamento do presidente da República, João Goulart, e tomando o poder o Marechal Castelo Branco. A intolerância do regime militar de 64 promoveu o exílio de inúmeros brasileiros nas décadas de 60 e 70. O principal objetivo do exílio era afastar as diferentes gerações que lutavam por diversos projetos, como reformas de base, revolução social e redemocratização. Os exilados foram calados e deportados do próprio país, alguns por autoexílio e questões de sobrevivência, mas todos proibidos de lutar pelos seus direitos. O exílio foi a censura que permaneceu fora da nossa pátria mãe gentil. No momento em que esteve presa, quais torturas foram as mais marcantes? Bom, a prisão política em si já é uma tortura. Agora, eu fui presa na madrugada de 3 para 4 de novembro. A ditadura assassinou um dos maiores homens, um dos maiores brasileiros que já nasceram, que foi o poeta, deputado, militante Carlos Marighella. E então eu fui presa, alguém falou que ele fazia reuniões lá em casa. Então fomos todos para o DOPS, eles queriam levar meu filho, e dizendo que ele ia para o juizado de menores. Carlos Marighella foi uma grande personalidade do período da ditadura, na qual você teve contato. O que ele significava para os resistentes da época? Bom, o Carlos Marighella, não só naquele momento, mas antes pela vida dele, foi sempre um exemplo para qualquer brasileiro. Então, isso é muito raro de se encontrar. De uma cultura impressionante, era de uma inteligência superior e uma alma superior, não é? Um exemplo para qualquer brasileiro e que levou à frente a luta contra a ditadura e foi um exemplo, é um exemplo até hoje de homem, né? E de homem bom, era isso que ele era. Somando o tempo e as perdas que a senhora passou na prisão, a senhora considera a prisão um exílio? A prisão é uma pena. A prisão é uma pena e o exílio é uma pena. Também você não poder viver no seu país é uma pena, é muito sofrimento. Então eu conheço muitas pessoas que foram exiladas e todas sofreram muito no exílio. O exílio é uma amargura, pelo que os relatos que eu escuto, uma amargura diária. E a prisão também, principalmente a prisão política, a prisão por pensamento. Não é? Na ditadura existia crime de pensamento. Você não podia pensar diferente. Crime de pensamento. A prisão é uma pena e o exílio também. Em contato com os colegas de profissão, você viu muitos profissionais serem exilados ou terem que viver como foragidos? Vários. Os jornalistas foram muito perseguidos. Porque a censura era de uma violência absurda, porque para nós é uma violência você não poder dar uma notícia. E é claro que todo mundo tentava driblar a censura e então muita gente driblava e depois eles acabava tendo problemas, né? Então vários foram exilados, vários foram presos. E no Brasil, durante os 21 anos de ditadura, nós tivemos 24
jornalistas que foram mortos pela ditadura. O mais conhecido deles é o Vladimir Herzog, mas eu trabalhei com 2 dos mortos. Um na Folha da Tarde, Luiz Eduardo Merlino. Que maravilha que era o Merlino. Ai, que saudade. E ele foi exilado, foi para o exílio porque estava sendo perseguido. E quando ele voltou, porque afinal ele não tinha nada contra ele, por escrito, nada. Ele voltou, foi preso e morreu na tortura. Quais marcas a ditadura militar deixou em você? A ditadura deixou marcas no Brasil inteiro, ela foi um atraso. Se não houvesse a ditadura, imagina que país que nós seríamos hoje, né? Então, a ditadura foi um grande atraso. Então, ela deixou em mim essa vontade de lutar, entende? Para tirar esse atraso. Para tirar esse atraso. Então, por isso a juventude, como nós começamos, por isso a juventude é a grande esperança. E a ditadura, ela reprimia a juventude, ela baixou o nível do currículo escolar, tirando, por exemplo, as cadeiras humanas, história, geografia, história geral, história das Américas, história do Brasil, geografia humana, geografia política, filosofia, latim, tudo que ela pôde tirar, literatura, tirou tudo isso para que os nossos jovens não tivessem uma formação de ensino universal, porque para não serem críticos. Então, no dia que eu saí da prisão, eu pensei, eu vou lutar pelos direitos que eu puder de todos, da melhor maneira, dos direitos humanos que aqui são desrespeitados. Nossa, vi cada coisa no presídio Tiradentes mesmo, com presos comuns, não é? Que também ficavam lá. Então, e as torturas do DOPS, as torturas do DOI-CODE, as mortes, essas coisas todas me fizeram lutar a vida inteira e permanecer nessa luta. E tenho sempre uma coisa a falar. Temos que lutar para que nunca mais aconteça. Então, para que isso possa ser, para que isso seja possível, nós não podemos deixar que ninguém esqueça. Então, para que ninguém esqueça, para que nunca mais aconteça. E tortura nunca mais.